E cá estamos para mais um episódio do nosso podcast Trivela Mágica. Hoje, como vocês podem ver já pelo título, algumas perguntas, neste caso 3, sobre reforço de plantel e em como o treinador poderá lidar com isso. Neste caso vou falar num cenário mais geral e não tão pessoal. E imaginemos isto na altura que estamos a atravessar, o mercado de transferências, os clubes andam à procura de jogadores, contratações, cada vez mais os treinadores têm um papel ativo nessas decisões, e cada vez mais os jogadores que vêm são escolhidos a dedo pelos treinadores, usando muito mais a função de manager, como era, por exemplo, Alex Ferguson no Manchester United, como sempre foi Mourinho, Jürgen Klopp, que não vinham jogadores que não fossem aceites ou procurados por eles. Em Portugal temos, por exemplo, o Ruben Amorim, que é muito assim, ou vem um jogador que ele identificou como alvo, ou então não vem ninguém. E então vou tentar esclarecer nestas 3 perguntas algumas dúvidas que possam haver e explicar também o processo que pode existir na contratação de jogadores. Portanto, a primeira pergunta é: quais são os principais critérios que um treinador deve considerar ao procurar reforços? Isto é bastante relativo, mas ao mesmo tempo não, porque depende muito da forma como o treinador joga. Pegando, por exemplo, no caso do Ruben Amorim, saiu o Nuno Mendes, ele teve que procurar um jogador à imagem daquilo que ele queria perante a sua estratégia de jogo. Foi buscar, por exemplo, o Ruben Vinagre, não correu tão bem, acabou por ser adaptado ao Nuno Santos e ficou ele como titular da posição. Em jogos mais específicos joga, por exemplo, o Mateus Reis naquela posição. Pois de jogo para jogo, apesar da formação do sistema se manter, a forma como a ideia de jogo está lá, as dinâmicas é que são diferentes. E então vai muito por aí, tem a ver com as dinâmicas de jogo que a gente quer implementar. Tem a ver também com outros jogadores que já possamos ter no plantel e o que é que eles podem entregar em relação a essa posição, e depois comparar realmente com aquilo que não temos e que faz falta. Por exemplo, ainda pegando no exemplo do Ruben Amorim, se agora saísse o Mateus Reis, o Ruben Amorim obviamente ia à procura de um ala esquerdo que fosse mais defensivo, que tivesse menos propensão a subir no terreno, que fosse mais cuidadoso, e vice-versa. Se isso o Nuno Santos ia à procura de um ala que fosse mais ofensivo, que cruzasse mais, que conseguisse subir mais no terreno e atacar melhor. Portanto, vai muito por aí, vai depender daquilo que já temos no plantel e daquilo que efetivamente queremos para a nossa estratégia de jogo. Na segunda pergunta, como é que a análise do mercado pode ajudar o treinador a identificar jogadores disponíveis que preencham as lacunas? Aqui já vai ser um trabalho conjunto, já não pode ser só o treinador a decidir. O treinador pode ter uma shortlist, por exemplo, de jogadores para aquela posição que ele idealiza, que podem ser ideais ou que ele quer para ocupar aquela posição. Depois já tem de haver um trabalho conjunto, seja com a equipa de scouting, seja com a direção, identificar vários fatores para perceber se são alvos ou não realistas. No papel do treinador em si, acho que é muito olhar onde é que está a jogar,
que visibilidade é que tem nesse clube onde está a jogar, se foi titular, se não foi, e a partir daí fazer quase uma espécie de eliminação por fatores. Claro que se for um jogador, por exemplo, que está a jogar na Premier League, mesmo que seja, por exemplo, num Ipswich Town, que agora subiu e obviamente é um dos candidatos à descida por natureza, ou seja, acabou de subir, nunca, se não me engano, nunca esteve na Premier League, ou se esteve já foi há bastante tempo, vai ser um dos candidatos a descer. Mas imaginemos que tem um ala esquerdo ou um lateral esquerdo que é titular. Obviamente esse lateral ou ala vai estar muito valorizado e acaba por ser um alvo irrealista para qualquer clube português. Mesmo os três grandes não iriam ou dificilmente teriam condições para contratar esse tipo de jogadores. Tem que ser normalmente um clube que esteja um patamar abaixo. Isto na realidade dos clubes portugueses, que é os exemplos que eu estou a dar, seja Sporting, Braga, Porto, Benfica, Guimarães, qualquer clube. Ou seja, tem que ser um clube, quando identificamos um alvo, tem que ser um jogador que esteja num clube ou no mesmo patamar, ou um patamar ligeiramente abaixo, para que seja mais fácil negociar. Se for um jogador que está numa Juventus, num Arsenal, num Chelsea, vai sempre ser bastante difícil negociar por bons valores e sem ter ali um grande impacto financeiro. Na terceira pergunta, que papel desempenham os olheiros na identificação de talentos que possam reforçar um plantel com carências específicas? Depende muito também do tipo de treinador. Se for um treinador como o Ruben Amorim, ele, por exemplo, gosta de ser ele próprio a ir ver jogos dos jogadores ou a assistir vídeos dos jogadores. Não digo que ele não trabalhe com scouting, obviamente que tem um scouting, faz outro tipo de análise e daí, ou seja, depende do treinador a função que o scouting vai ter no clube. Por exemplo, se calhar um scouting como o do Benfica já é um scouting mais ativo, que providencia relatórios de jogos, de falhas mais específicas que aquele jogador tem. Já é uma análise muito mais profunda dos olheiros, enquanto ou mais completa, digamos assim, é mais completa, e no Sporting sim, mais profunda, porque a base o Ruben já tem, e então depois o scouting acaba por trabalhar em coisas mais específicas, se calhar manias do jogador dentro de campo, e esse tipo de características individuais que o jogador já possa ter. E foram estas 3 perguntas agora sobre o mercado de transferências, de como é que um treinador pode identificar e tentar resolver carências no plantel. Foquei muito no futebol português porque é a nossa realidade e é a realidade mais comum que estamos habituados, e onde temos mais informações para poder falar. Se calhar se eu estivesse aqui a falar de uma Juventus, por exemplo, ou de um Atlético Mineiro, já não havia tanto conhecimento de causa. Se calhar a maior parte das pessoas não conhece a forma de trabalhar dos treinadores, da direção, se há ou não alguma condicionante em termos de alvos, como por exemplo o Atlético Bilbao, que só contrata jogadores bascos. O Wolverhampton até há pouco tempo preferencialmente eram jogadores portugueses, e em Portugal as pessoas têm mais conhecimento, conhecem melhor, também leem mais notícias, e achei que se adequava mais a falar então do futebol português. Foram 3 perguntas muito básicas, muito de resposta rápida,
mas eu acho que deu para ter uma ideia do pensamento dos treinadores e um pouco como é que se procura resolver essas questões. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem desse lado. Até um próximo episódio. Um grande abraço e tudo bom.